Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar os trabalhos agradecendo primeiro a oportunidade que o povo capixaba me deu de estar aqui agora como deputado estadual eleito e agradecer aos meus pares pela oportunidade de presidir essa honrosa Comissão de Saúde com o objetivo de tratar de temas de saúde e de cuidado de cada capixaba. O objetivo da nossa comissão é estar cada vez mais próximo do cidadão e das instituições que levam a nossa saúde integralmente, de fato, a cada cidadão. Gostaria de agradecer aos meus pares, aqui presente, Wellington Calegari, deputado Wellington Calegari, deputado Hudson Leal, os deputados que ainda não estão presentes, deputado Zé Preto e Pablo Muribeca. Gostaria de me referir a cada um dos senhores, dizendo que é uma honra para mim estar aqui entre vocês. E tenho certeza de que juntos nós construiremos uma comissão de saúde com oportunidade de discussão, de diálogo, sempre propositiva e pensando na saúde das pessoas. Nós vamos começar as nossas questões de hoje. Proposições recebidas, não houve proposições. Proposições distribuídas aos senhores deputados, não houve. E na ordem do dia, nós vamos deliberar dia, hora, periodicidade e local das reuniões ordinárias. A proposta é que, pelo menos a princípio, se mantenha nas terças-feiras, às 9 horas, semanalmente, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, e eu coloco em discussão para apreciação dos senhores. Eu acho que é uma boa data, continuar, tá? Então, voto favorável. Perfeito. Como vota, Calegari? Também, concordo. Vamos continuar. Aprovado por unanimidade. Vamos deliberar visita do secretário de Saúde do Estado, para apresentar os pontos estratégicos adotados pela nova gestão para melhorias da saúde capixaba. Na reunião ordinária ou extraordinária, por questões de agenda do secretário de Saúde, com a presença da Federação das Santas Casas, a FEOFS, Conselho Estadual de Saúde, o Ministério Público, Superintendência do Ministério da Saúde, Colegiado dos Secretários Municipais, o COSEMES, com data e hora a confirmar. Coloco em discussão. Em discussão, doutor Bruno, nobre colega Wellington. Eu acho que aproveitar a visita do secretário, você como médico, o Calegari muito interessado em participar da Comissão de Saúde, a gente vê que a saúde é um problema para todo o governo. Todo o governo. No Espírito Santo, nós passamos por uma crise do Covid que atrasou em muito os procedimentos cirúrgicos. E a gente sabe que houve uma modificação no sistema de regulação do Estado. Foi tentado mudar para um sistema que acabou e voltou para o sistema antigo. Então, a gente está vendo muitos pacientes esperando há muito tempo, inclusive casos de câncer. Eu agora não procuro, eu passo direto para o secretário de saúde, que eu quero que resolva. Então, a gente vê, recentemente, um paciente que estava esperando há muito tempo, um tumor dobrou de tamanho em 2 meses, um tumor cerebral. Então, Bruno, eu gostaria que acrescentasse nesse item, que ele falasse como que está o sistema de regulação, acrescentasse nisso aqui, como que está a fila, para a gente ver como que está a fila de espera de todos. E a gente perguntar também, hoje, se uma mulher tenta ter filho, que ela tem uma endometriose, você não tem um local para fazer isso, não tem no Espírito Santo um prestador. E não só isso. Quem está me assistindo, mulheres que têm endometriose, sabe do problema de dor grave quando tem crise e não tem atendimento no Estado do Espírito Santo. Então, não só esse ponto, você deve ter alguns pontos para colocar na sua área de oncologia, o Wellington deve ter, acredito que os outros 2 colegas que não chegaram também têm que ter. Então, a gente tem que saber, ele passar periodicamente onde que está sendo regulado os casos. E a gente sabe também que muitos hospitais conveniados não têm interesse de atender alguns pacientes que são pacientes custosos, de custo alto. Você sabe disso por ser médico. Então, a gente poderia acrescentar esses pontos também para a gente saber, para a gente começar
Nosso papel aqui é única e exclusivamente fiscalizar. Então, nós devemos fazer essa fiscalização. Então, eu gostaria de pedir ao nobre deputado que acrescentasse esses itens também. Aceita todas as considerações. Nós vamos incluir na pauta, tá certo, do secretário. E o objetivo, deputado Hudson, dessa comissão é justamente o que Vossa Excelência acaba de colocar, fiscalizar, mas fiscalizar também com intenção de propor melhorias para o próprio sistema. Então, entendo que aqui nós devemos ser fiscais e aprimoradores do sistema, através das nossas críticas, debates, ideias. Acho que a ideia dessa comissão é ser uma comissão propositiva no que se refere à melhoria da saúde. E, sem dúvida, as suas colocações foram muito pertinentes e serão aceitas e integradas à pauta. Agradeço a inclusão dessa pauta, senhor presidente. E voto favorável. Gostaria também de fazer uma inclusão nessa discussão aqui. Concordo plenamente com o que foi colocado pelo nobre deputado Hudson e aceito pelo presidente. Em primeiro lugar, dizer também aqui que estou muito satisfeito de estar com você aqui, tá, Bruno? Meu conterrâneo de Cachoeiro. E dizer que tenho certeza que você vai fazer um grande trabalho à frente aqui da comissão. Tá? Um camarada que tem sensibilidade para lidar com essa questão de saúde, lida há muito tempo com pessoas no momento mais difícil de suas vidas, né? Agora, o que acontece? Eu gostaria de acrescentar aqui nessa discussão a questão, entender do secretário e essa questão da liberação das emendas. Nós tivemos uma discussão recente com o vice-governador, nós estávamos presentes, estávamos eu, o deputado estadual Alan Ferreira, mais representantes da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, e um representante do setor jurídico da Secretaria Estadual de Saúde. O secretário não pôde comparecer nessa reunião, justamente para tratar de emendas parlamentares para serem liberadas. E havia muitas emendas, no caso, havia uma emenda em especial de um deputado federal, de um valor alto, que estava presa, por critérios, segundo a Secretaria, critérios técnicos que impediam. Então, queremos entender esses critérios técnicos e o que pode ser feito em âmbito estadual para que esses critérios até mesmo sejam flexibilizados ou modificados dentro da legalidade, obviamente, para liberar para as entidades filantrópicas, porque nós estamos vendo entidades filantrópicas, lá em Mimoso do Sul está passando uma situação difícil, em Cachoeiro de Itapemirim está passando uma situação difícil, em Vargem Alta está passando uma situação difícil. Os hospitais filantrópicos, em geral, estão numa situação de desastre. Então, nós queremos entender se existem emendas sendo liberadas, por que elas não chegam. É isso que nós queremos. Então, se puder colocar isso. Depois eu quero discutir essa fala também. Por favor, com a fala, deputado Hudson. Eu gostaria muito que se aceitasse essa pauta também do deputado Calegari. Eu tenho aqui só de um hospital, eu vou ler para vocês aqui brevemente, porque você falou, eu lembrei. Então, é tanta coisa na saúde que a gente tem que estar... Emendas que não foram executadas pela CESA, eu vou passar o valor para um hospital somente, que é o Hospital Imaba, que é um hospital de referência de criança aqui no Estado do Espírito Santo. E não foram, e eu passei isso para o governador, porque parece que foi falha técnica, a pessoa não soube andar com as emendas. Emenda de bancada, 2 milhões da Vitória. Emenda de relatoria, 3,5 milhões, vão somando aí. Da Vitória, mais 700 mil. Do deputado Eric Musso, 260 mil. De relatoria de Evaí de Melo, 600 mil. Emenda individual de Evaí de Melo, 400 mil. A minha era uma emenda pequena de 133 mil, mas era um valor importante. E tem mais, tem do deputado José Esmeralda, tem da Lauriette, outra da Lauriette. Isso aqui dá quase 14 milhões que não foram executadas. Então, foi dinheiro perdido em benefício do Estado do Espírito Santo. Então, é importante... Assim, o secretário está assumindo agora, a gente sabe que é uma pasta extremamente difícil, mas que ele tenha a sensibilidade de colocar uma pessoa técnica para liberar essas emendas. Estou vendo aqui o Ricardo, que é do Evangélico. Eu não sei se lá eles têm um pessoal técnico que executa quase todas as emendas, mas eu tenho certeza que você perde emenda também. Não sei se você recebe todas as federais. Então, assim... É um problema que teve no Imaba, mas outros hospitais tiveram também. Eu acredito que Vossa Excelência não esteja falando especificamente do Imaba, deve ser outros hospitais. Tem seu hospital lá. Então, assim,
é dinheiro que está lá e nós estamos perdendo, que é para o benefício do Espírito Santo. Gostaria muito que Vossa Excelência aceitasse, deputado. Então, nós Bruno. vamos incluir na pauta do secretário Sistema de Gerenciamento de Filas e Regulação, a pedido do deputado Hudson Leal, e Logística de Liberação de Emendas Parlamentares, a pedido do deputado Wellington Calegari. Ok? Defiro dessa maneira, então. Seguimos com a pauta. Visita de Fabrício Gaed, presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos no Espírito Santo, na reunião ordinária dessa comissão, no dia 7 de março, terça-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para discorrer sobre o tema Dia Estadual dos Hospitais Filantrópicos, e coloco em discussão. Mas, antes, o objetivo aqui, Wellington e Hudson, é também dar a oportunidade do Fabrício colocar, de maneira sucinta, um panorama geral da situação dos hospitais filantrópicos. Lembrando que, quando se fala em serviços de média e alta complexidade, nós estamos falando em aproximadamente 70% do serviço prestado na rede filantrópica. Estou vendo aqui um gestor do Hospital Evangelho de Vila Velha, Ricardo, muito obrigado pela sua presença, Ricardo. É um prazer, uma honra tê-lo aqui, representando um hospital de tamanha importância para o povo capixaba. Então, acho que é de relevância singular essa oportunidade, principalmente no início dos trabalhos dessa comissão, que nós estejamos ao lado dessas instituições como um todo. Então, coloco em discussão para apreciação dos demais colegas. Pular a discussão, vou para a votação. Voto favorável. Voto favorável também. Perfeito, por unanimidade. Aprovado. Visita dos superintendentes regionais de saúde, representantes das macro-regiões Central Norte, Metropolitana e Sul, região ordinária dessa comissão, no dia 14 de março, terça-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para discorrer sobre o tema os serviços realizados pelas superintendências regionais de saúde, ofertas de consultas, agendamentos de exames e suas limitações. O objetivo aqui é justamente, dentro daquilo que o deputado Hudson falou, né, de logística de agendamento. Acho que o Hudson se referiu mais à rede hospitalar. Aqui a gente vai tratar da rede ambulatorial, que também é muito importante. Então, eu estou convidando aqui os superintendentes para que eles possam nos mostrar quais são os passos e como é que está sendo feita essa logística de evolução da oferta de serviços ambulatoriais. Em discussão? Voto favorável. Voto favorável também, muito importante. Aprovado por unanimidade. Audiência pública para debater o tema Desafios da Nutrição Oncológica no SUS, tendo como palestrante Olívia Galvão de Podestá, nutricionista oncológica do Instituto Podestá, pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Epidemiologia, Saúde e Nutrição da UFES e professora do Centro Universitário Multivix, e doutor José Roberto Podestá, médico cirurgião de cabeça e pescoço do Instituto Podestá de Oncologia e do Hospital Santa Rita, doutora Marta Meckel Amaral, presidente do Conselho Regional de Nutrição, Juliana Pisol, conselheira titular do CRN, com data e local a definir. O objetivo é que a gente possa trazer à luz do dia essa discussão tão importante, que é a nutrição dos pacientes oncológicos, pacientes esses, doutor Úcio, que, como Vossa Excelência sabe, como médico, carecem de uma nutrição adequada desde o momento do diagnóstico. E a gente precisa individualizar essa nutrição e dar condição desses pacientes serem cuidados de maneira adequada. Coloco em discussão. Gostaria de discutir, deputado Bruno. Por favor. Você como médico, a gente, assim, Calegari, vou só explicar, vou ser bem sucinto para dizer o que acontece. O paciente, quando tem um tumor, alguma coisa relacionada à oncologia, ele já está debilitado. Então, lógico que vai ter consumo de vários fatores de coagulação, e etc. Tal. Mas a oncologia, eu vejo que nos hospitais públicos, eu não posso falar no privado, porque eu não trabalho nem em hospital privado, nem em oncológico, para assim acompanhar. Eu acredito que o sofrimento é grande também. Então, assim, Bruno, a discussão da oncologia é importante, é uma parte. É muito importante, que eu tenho certeza que esse paciente vai estar debilitado.
Mas, muitas vezes, o paciente vai ser operado uma cirurgia eletiva e ninguém dá importância para ele, o que ele vai ser feito. Não tem uma nutrição, um acompanhamento, assim, eu não sei se por falta de profissionais, médicos e os serviços que dão apoio. Ricardo está falando que não tem, eu acredito. Eu estou falando porque eu sei que não tem. Então, Bruno, depois, não nessa, porque essa aí vão deixar, mas botar numa uma outra deliberação de outros procedimentos que também precisa. Não tem na rede pública, eu acredito que não tenha na rede privada, filantrópica, também, porque os custos que o SUS paga é muito baixo. Então, o Estado tem que ser parceiro nesse momento, porque fica muito caro. Você imagina, o paciente vai fazer, vou falar o dia a dia, vai fazer uma reconstrução de uma colostomia. Colostomia, quando sofre cirurgia, o paciente fica um tempo, depois vai... Não adianta você operar aquele paciente se você não tiver um suporte nutricional antes. O que vai acontecer? Você vai fazer, vai dar decência, vai dar fístula, é um paciente que demora muito mais tempo no hospital. Então, Bruno, eu estou gostando muito são coisas pertinentes à saúde. A gente tem que ter nessa comissão coisas que a gente vai levar à melhora da população do Estado do Espírito Santo. E a gente aqui só pode cobrar de uma pessoa, do governo do Estado. Não tem jeito. A gente tem que cobrar do governo do Estado. Dinheiro tem, e a gente tem que investir o dinheiro no local certo. Então, é pertinente, então só queria acrescentar que outras áreas também. Lógico que a área oncológica eu acho que é o mais importante da gente ter isso, mas depois estender também. Então, eu voto favorável e pedindo que Vossa Excelência, numa outra oportunidade, aprofunde nesse tema. Voto favorável. Eu gostaria de dar a oportunidade da fala à nutricionista Rafaela Donadelli, que está ali no cantinho. Por favor, com a fala. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa, Dr. Hudson, Calegari, presidente. E só fazendo um adicional, Dr. Hudson, em relação à parte nutricional, a gente, né, da classe de nutrição, sofre muito no Estado do Espírito Santo em relação à deficiência da oferta de suplementação para todos os tipos de pacientes, sejam os oncológicos ou sejam os pacientes pré-cirúrgicos, que hoje na legislação, né, em todos os protocolos e guidelines, ASPEN, ESPEN e todos os grandes guidelines, mostram a importância da boa nutrição para um procedimento cirúrgico, diminuindo o tempo de internação e complicações, como os pacientes oncológicos, que melhoram a performance, aumentando sobrevida, qualidade de vida, né, melhorando tratamentos de radioterapia, oncologia. E dentro da pauta que a nutrição pediu ao Dr. Bruno Rezende, seria para, né, haverem discussões que vão trazer melhoras nesses protocolos da adequação da oferta de suplementação do Estado, né, sugestões, porque hoje as suplementações são ofertadas apenas para pacientes que usam sonda nasoentérica. Então, aquele paciente que está com suplementação oral, muitas vezes tem muita dificuldade de conseguir essa suplementação. Então, seja ele no pré-operatório ou no tratamento oncológico, ele chega debilitado e apenas a sonda tem essa consideração de suplementação pelas considerações da legislação do Estado. Esse daí é um ponto que a gente vê no dia a dia. Eu sou especialista em câncer, sou radioterapeuta, né, e vejo no dia a dia a necessidade, a carência, a deficiência do sistema de saúde em relação a esse paciente. Um paciente que não consegue, muitas das vezes, doutor Hudson e Calegari, comprar o prato de arroz com feijão quando está vindo fazer a radioterapia, saindo lá do interior do estado. Quem dirá o suplemento nutricional que custa R$100, R$200 uma lata, que ele vai consumir 2 latas, 3 latas, num curto espaço de tempo. Então, nós, como entes públicos, precisamos estar aqui altivos, né, para poder discutir e propor soluções para esse grupo de pacientes. E como Vossa Excelência muito bem colocou, um paciente nutrido significa um paciente que interna menos, um paciente que complica menos, um paciente que tem um resultado de tratamento melhor. Então, uma boa nutrição significa vida. E como a nossa luta é por mais saúde, mais dignidade, é um tema que não pode ficar de fora dessa comissão.
Então, por unanimidade, aprovado. E depois nós podemos, como Vossa Excelência também colocou, expandir essa discussão para as demais patologias. Visita dos médicos nefrologistas, Dr. Sérgio Damião e Dr. Lauro Monteiro Vasconcelos Filho, na reunião ordinária dessa comissão, no dia 28 de março, terça-feira, às 9 horas da manhã, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para discorrer sobre o tema terapia renal substitutiva, principais desafios do SUS. Coloco em discussão, mas já emitindo a minha opinião, a gente tem que debater esse tema, doutor Hudson e Calegari, pois ainda há uma desordem, de alguma maneira, na distribuição da terapia renal substitutiva, e nós precisamos ter propostas de evoluir esse tema. Pacientes que tratam 3 vezes por semana e um tratamento longo, nós temos que buscar formas viáveis de ter a terapia renal substitutiva distribuída de maneira mais adequada no Espírito Santo. Na nossa Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, há um déficit de terapia renal substitutiva. Nós temos 2 serviços funcionando, um na Santa Casa de Cachoeiro, hospital de robusto, um hospital de elevada importância para a nossa região, que trata toda a nossa urgência e emergência, e outro no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, mas ambos muito sobrecarregados, e nós ainda temos pacientes tratando lá no Caparaó e, eventualmente, pacientes tratando, inclusive, aqui na Grande Vitória, lá no Hospital, Ricardo falando ali sobre o Hospital Evangélico de Vila Velha, recebendo os nossos pacientes do Sul, e precisamos entender se no Norte também essa carência acontece de maneira tão abrupta, mas nós precisamos discutir esse tema, trazer à luz da discussão. Em discussão, doutor Hudson. Bruno, eu gostaria de discutir. Isso também tudo para você resolver é um problema que tem, e tudo depende de vontade política. Lógico que o secretário de Saúde vai estar muito demandado, é muita coisa, mas a nossa função aqui é cobrar. Eu não sei se chega até você, eu tenho certeza que chega. Muitos pacientes, às vezes, não têm local para fazer. E, às vezes, ele fica num pronto-socorro para fazer, então, expondo ao risco, que ele está num hospital internado, ocupando o espaço que poderia ser de outros pacientes, que poderiam estar usando ali aquele num PA ou no pronto-socorro, e não ter vaga. Então, não adianta, você tem que expandir também. Eu tenho certeza que expandir. A gente vê com muita dificuldade as pessoas pedindo, eu estou fazendo lá em não sei aonde, Cachoeiro, qualquer lugar. A gente sabe que tem a dificuldade de locomoção dos pacientes, mas esse, pelo menos, está sendo atendido, com toda dificuldade. Pior é aqueles que têm que ficar no pronto-socorro ou no PA, às vezes 2, 3 semanas, até conseguir uma vaga que é difícil. Então, e também expandir. Isso aí a gente tem que fazer cobrança, ver o que está acontecendo. É difícil, que a maioria hoje, nem no privado tem, é muito difícil, é mais a oferta do SUS mesmo. Então, assim, é uma dificuldade para quem tem. Eu sei que se a gente for pedir tudo secretário, vai ser difícil, mas a gente tem que cobrar, sim. Então, é importante que venham esses profissionais para dizer como é que está essa situação. Então, muito pertinente essa fala desses profissionais. Eu penso o seguinte, vocês, como médicos, trabalham com isso na ponta ali, vendo o sofrimento das pessoas, e eu, como político, e vocês também são políticos, nós recebemos muita demanda de pedidos disso, né? Então, é muito comum esse velho pedido. Calegari, me ajuda, consegue uma vaga, né? Às vezes até pedidos que a gente não tem como atender, porque existe a fila do SUS, existe todo o sistema de distribuição, e as pessoas querem por quê? Porque estão sendo forçadas a levar seus parentes para muito longe, num momento de grande sofrimento. E a gente só tem que assistir isso. Isso seria interessante que essa questão da terapia, essa questão dos problemas ligados à hemodiálise no sul do estado fosse até discutida também na reunião com o secretário, como o doutor Hudson disse, que a gente discutisse com ele lá, quando a gente for falar dos pontos estratégicos da gestão para melhorias da saúde capixaba, a gente lembrar de discutir isso. Como o doutor Hudson falou aí, que é muita coisa para o secretário, claro que é, e realmente a gente não está cobrando de uma pessoa só, ou do governador apenas, mas a verdade é que carecemos de uma política consistente, contínua, de humanização da saúde. Fala-se muito essa palavra, humanizar, humanizar, humanizar. Mas, para mim, humanizar
é parar de ver a saúde em números e começar a se ver no lugar das pessoas que estão lá. Igual você tem hospitais aqui em Vitória que tem esgoto passando dentro do pronto-socorro. A gente sabe disso. E aí eu me pergunto, isso é falta de dinheiro? Não, não é falta de dinheiro, isso é falta de humanidade, isso é falta do gestor do hospital público se sentir como as pessoas que estão ali. Eu vejo essas denúncias já há muito tempo. Então, o dinheiro existe, a distribuição de recursos é que está falha e a empatia com o próximo. Então, acho que nós, voto favorável e temos que cobrar, sim, muito intensamente, até porque quem entra para trabalhar como secretário de saúde ou em qualquer área da Secretaria de Saúde tem que estar apto a segurar o rojão, que é bem pesado mesmo. Perfeito, muito bem colocado, tanto pelo deputado Hudson Leal quanto pelo deputado Wellington Calegari. Essa é realmente um gargalo, ainda no Espírito Santo, pacientes que são renais crônicos, o que significa que vão permanecer nessa máquina de hemodiálise, na maioria das vezes, até receber um rim, né, deputado Hudson? E nós precisamos discutir, trazer esse debate para a luz do dia, para que a gente possa propor melhorias, mais uma vez, à nossa Secretaria de Estado, que, como muito bem disse o deputado Hudson Leal, é a quem nós devemos cobrar. O nosso papel aqui é fiscalizar justamente, né, a saúde capixaba. Bruno, permite aqui fazer uma brincadeira com o Ricardo aqui. É um hospital que eu mais mando emenda, você sabe disso. A gente tem uma limitação de emenda, eles poderiam ir lá aprender com eles, que é um hospital rico, está com muito dinheiro, eles administram muito bem o dinheiro. Não, assim, o hospital evangélico, assim, nós já tivemos divergências, né, o Ricardo? Já cobrei dele aqui algumas vezes, do hospital, lá no Jaime, e fui prontamente, que o nosso papel aqui é fiscalizar. Nós somos cobrados pela sociedade. E eu tenho certeza que o hospital lá não tem nenhum problema, tanto que eu continuo mandando emenda, e a emenda de vocês são executadas. Mas o hospital evangélico, eu não conheço bem o sul do estado, que eu acredito também que é bem administrado, mas eles administram muito bem o dinheiro público recebido. Então, vocês estão de parabéns, e a gente tem que cobrar do secretário que ele não se sinta pressionado por nós, porque essa é a nossa função, e não tenha retaliação, Bruno. Eu espero que você não tenha retaliação quando nós formos cobrar, porque quando a gente... Isso é verdade, Ricardo. Eu sei que quando eu cobrava alguma coisa lá do Jaime, o pessoal ficava naquela pressão, tal, mas isso é nosso papel. Se você vir para aqui, você não ter a contradição de alguém, você não é deputado. Você não vai achar que você está numa vida de paz. Quando você... Toda fala aqui, toda ação que você fala vai ter uma repercussão depois. Então, assim, eu quero fiscalizar, estou muito feliz que você tenha aceitado, porque é muito ruim você vir para uma comissão, pedir para você fazer um papel que é a nossa função principal é fiscalizar e não ter. Então, assim, Ricardo, vocês estão de parabéns, tá? Então, as nossas divergências que eu tenho de vez em quando de questionar, mas a gente tem que dar uma palmatória. Vocês trabalham muito bem com o dinheiro que recebem. Eu faço um comentário final sobre esse tema. Eu proponho, inclusive, que a gente convoque junto, Leila, um ente da Secretaria de Saúde, responsável pela regulação dos pacientes em terapia renal substitutiva, para que nos oriente, nos explique, nos mostre como é feita essa regulação, porque essa regulação ela não é feita pelo mesmo sistema de regulação que nós vemos nos pacientes internados ou os pacientes ambulatoriais. Pelo menos que seja do meu conhecimento, é uma outra regulação que é feita. E nós precisamos entender, é bom que se explique para casa como é feita essa regulação, até para a gente ter a ciência disso, né? Até na hora de cobrar, nós precisamos saber o que cobrar e a forma como cobrar, né, Hudson? E, assim, de maneira nenhuma, eu me acanho com esse tipo de situação, até porque fui eleito pelo povo para isso, né? Para não apenas cobrar. Eu acho que essa comissão não tem que ser vista de maneira alguma como adversária da comissão da Secretaria de Saúde. Eu entendo que nós somos complementares de um sistema de saúde que envolve também a participação do legislativo. Então, nós, como legislativo, nós temos obrigação de fiscalizar, como você já reiterou algumas vezes, mas também de propor melhorias. Então, uma vez que
as críticas e ponderações sejam construtivas, não vejo por que serem tratadas como antagônicas. Na verdade, elas convergem para o mesmo objetivo, que é a saúde, a melhoria da saúde, a melhoria do serviço ofertado a cada cidadão capixaba. Demanda, ô Bruno, chega a nós, deputados, os vereadores, então nós somos a voz da população. Então, chega a gente. Se a gente guardar para... Qual é a função nossa? Nenhuma. Então, a gente tem que passar para frente. Nós não temos poder de executar. Ricardo gostaria de falar. Perfeito. Com a palavra, Ricardo, do Hospital Evangélico de Vila Velha. Eu agradeço o espaço, doutor Hudson, doutor Bruno, e conhecendo agora o deputado Calegari, né? Veja bem, quando o doutor Hudson comenta, é muito importante, Hudson, quando a gente é apertado, né, a gente dá os pulos, né? E uma das coisas que a gente não pode, enquanto gestor hospitalar, é errar. Nós não podemos errar. Então, nós somos perfeitos? Não, também não. Agora, qual é o contexto para a gente trabalhar na melhoria da saúde, né? Importantíssimo esse planejamento, né? Porque não adianta trazer um ônibus lá de Colatina, uma van cheia para cá. Lá no Evangelho, nós estamos até aqui. Lá caía, doutor Bruno, de Cachoeiro, vinham fazer raio-x dos seios da face. Quer dizer, o que é isso? Sair de Cachoeiro para vir para cá? Claro que parece que agora isso foi passado para as prefeituras, não está mais assim. Mas esse feijão com arroz, ele entope o sistema aqui. Então, nós que somos alta complexidade, a gente fica, muitas vezes, na berlinda, tentando ajudar aquele do meio para baixo, quando nós somos contratados do meio para cima, né? Então, quando o doutor Bruno fala desse planejamento com o secretário, toda a saúde tem que ser resolutiva. Um paciente, por exemplo, dialítico, da hemodiálise, ele tem N complicações, não é isso, doutor Hudson? E quando ele está no evangélico, ele é nosso. Pressão alta, glicose baixa, qualquer problema que ele tiver, ele sai da hemo, ele vai ser internado na nossa unidade para ser tratado. Na medida que eu despacho ele para outro lugar, ele descompensa, ele volta, ele pode morrer, enfim, não há resolutividade, não há melhoria da qualidade de vida dele se ele não for acompanhado. Essa questão da nutrição desse paciente oncológico. Nós estamos cansados lá de receber pessoas lá, bate na minha porta, aonde eu pego essa receita aqui? Onde é a farmácia de vocês? Essa nutrição líquida, até o SUS colocar o cidadão para ele ter esse direito, eu soube que leva 60 dias. Nesses 60 dias, aquilo custa caro, viu, deputado Calegari? Quem vai ampará-lo, né? A gente, sem falsa modéstia. Muitas vezes a gente banca esse tratamento inicial por duas opções. Ou banca, ou o cara morre. Ou amanhã ele volta descompensado e reinterna, né? Então, parabéns aí por essa fala de vocês, nessa primeira reunião, porque essa resolutividade que vocês vão botar no colo do secretário, e está certo, né? Qual é o início, meio e fim de uma questão de saúde naquilo que é complexo? Isso tem que ser feito, e quem tem que olhar Gostaria de falar sistema aqui, público, né? Gostaria de falar aqui uma coisa importante que me ocorreu agora, dentro até do que o deputado Hudson falou, vem falando, e diante da presença do gestor de um dos principais hospitais aqui do Espírito Santo, que nós estamos vivendo hoje uma crise em vários hospitais filantrópicos, vários. E eles não são públicos, né? Não são estatais. São privados. São privados. Porém, a maior parte do atendimento hoje é feito em entidades filantrópicas. Então, você tem um problema aí, grave, que nós vamos ter que discutir em algum momento, porque nós temos um setor de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde, que a função dele é justamente monitorar antes que dê o problema. E se essas entidades filantrópicas estão dando problema por má administração, e aí, então, faço minhas palavras, o parabéns que o deputado Hudson deu ao Hospital Evangélico de Vila Velha, e que eu sei que é extensivo ao Hospital Evangélico de Cachoeiro, mas, ao mesmo tempo, me preocupa a situação, por exemplo, de outros hospitais filantrópicos, alguns até que eu achava que estava com a saúde financeira muito boa e que, de repente, nós descobrimos que estão quebrados. Tudo bem que tem a questão dos
das emendas que não são liberadas, mas tem a questão do monitoramento que o Estado tem que fazer e que, pelo jeito, não está dando certo, de alguma forma, porque se esses hospitais estão gastando errado, estão administrando inadequadamente os recursos e chega ao ponto do estrangulamento, chega ao ponto de dívidas milionárias e impagáveis, Ele morre. ele morre. Deputado, E nós não podemos, e o que é pior, nós não podemos deixar esses hospitais quebrarem. e tem um detalhe, deputado. Qual é o limite do evangélico? Se eu, como gestor, não disser o limite é esse aqui e é daqui para baixo, não é daqui para cima, meu amigo, eu não posso tratar ninguém na fila, no sol, a empurrão. Não dá. Né? No Espírito Santo, doutor deputado Calegari, 200 mil pessoas não têm mais dinheiro para pagar plano. Na saúde, o cara converge para onde? Para lugar nenhum? Nunca, meu amigo. Por isso que o sistema está no que está. O SUS, na universalidade, ele encampa qualquer cidadão do mundo dentro do território brasileiro e tem que ser bem atendido, tem que ser resolutivo. Nós somos porta aberta para coração. 2 máquinas hemodiálise, pronto-socorro 24 horas por dia. Não precisa perguntar para Ricardo, nem para Hudson, nem para Bruno, para onde vai o cidadão da Grande Vitória quando tiver uma comorbidade cardíaca grave. Vai para o evangélico, não tem que perguntar. Mas, muitas vezes, doutor Bruno, a população nem sabe disso. Eu recebo 200 ligações, posso levar o paciente, ele está com palpitação, ele está com dor no peito, ele está com dormência no braço. Não tem que perguntar. Tem que levar. Também, nessa questão, quando o Fabrício estiver aqui, doutor Bruno, é importante que a TV Assembleia, vocês mostrem isso, informem a população, porque é um problema a menos. A menos. Né? Ricardo, se me permite uma parte, você e o Wellington, o que acontece é o seguinte, nós, há alguns meses atrás, mudamos, nós não, né? A Secretaria de Saúde mudou o modelo de formatação dos contratos junto à rede. O Ricardo sabe muito bem disso. Esse modelo está sendo reavaliado. Inclusive, os hospitais estruturantes, é o caso do Hospital Evangélico de Vila Velha, por exemplo, é o caso do Hospital Evangélico de Cachoeiro, do Hospital Infantil, que você bem conhece, o Hospital Santa Casa de Cachoeiro. Existe um valor de contrato diferenciado. E agora está sendo feita uma reanálise diferenciada, não significa adequado. Okay? Significa diferenciado, porque, como muito bem disse o Ricardo, o doente de média e alta complexidades, ele é um doente muito mais caro. Então, não é justo que o hospital que tem um doente mais caro receba a mesma coisa que um hospital que tem um doente que custa mais barato para o sistema, para ser cuidado. Então, está correto. E agora nós estamos vivendo esse momento de avaliação realmente do contrato. E isso vai estar nas nossas discussões. Eu convidei aqui, acabamos de deliberar sobre a vinda do Fabrício, que é o presidente da FEOPS, tá certo? E eu tenho certeza que o Fabrício vai nos colocar as limitações em relação ao contrato. Então, já está na nossa pauta, deliberada e votada nessa casa, para tratar esse assunto especificamente, que, na minha avaliação, deputado Hudson, é um assunto central. Mas nós temos que colocar... O dinheiro é um só, gente. Nós temos que saber gastar. Nós temos que saber gastar. O dinheiro não é infinito. E a gente sabe que o custo saúde é um custo muito alto. Na minha avaliação, é um custo que a gente tem que cuidar com muito carinho. Sabe? Eu sou médico, lido com pacientes, atendo no meu consultório até hoje, trabalho com medicina. A política não me tira do cuidado integral às pessoas. Tá certo? Da mesma maneira que o meu colega Hudson, inclusive esse, Hudson, vou tornar público, se não se importa, foi um conselho que o Hudson me deu lá atrás, quando eu pensava em ser candidato a deputado estadual. Bruno, não se afaste da medicina. Eu disse para ele, a medicina para mim é inegociável, e é inegociável. O cuidado do paciente, como eu sempre disse, o coração médico bate no peito do político. Tá certo? E você pode ter certeza que o cuidado integral à saúde da população capixaba é a meta, é a minha prioridade, e é para isso e por isso que eu estou aqui agora. Tá certo? Então, nós já temos deliberado aqui na Comissão de Saúde que esse tema volta para a pauta, é um tema central e pode ter certeza que vai ser tratado como tal. Só voltar a essa discussão, Bruno, é importante o Ricardo colocar alguma coisa que ele colocou, de saber, antigamente nós tínhamos
Bruno é dessa época, ele não vai lembrar. As semanas de urgência. Você lembra, ô Ricardo? Eu fui acadêmico no evangélico, tinha semana de ortopedia. Você sabia para onde iam os pacientes de ortopedia? Para onde? Funcionava. Era a semana de urgência, de domingo a domingo, ortopedia nesse hospital, cirurgia nesse hospital, urologia nesse hospital. Então, essa divulgação é importante. Às vezes nem a gente sabe onde que é. Onde que se atende uma urgência ginecológica ou obstétrica de emergência? A gente fica perdido, que cada vez vai mudando de contrato, essas coisas. Uma coisa importante, eu sei que no sul do estado é muito boa a oftalmologia lá. Você faz as cirurgias de câmaras anteriores e câmaras posteriores. O evangélico é referência no Brasil, de tudo. É muito bem, vocês estão de parabéns. Todas as cirurgias. Só, às vezes as pessoas não entendem quando eu faço uma crítica. Então, às vezes, eu até peço perdão quando eu faço uma crítica a uma situação que aconteceu. A gente estava com uma fila muito grande de oftalmologia e o Estado inventou o tal do mutirão. Eu recebi algumas fotos, eu gostaria muito que o próximo mutirão de oftalmo que tiver aqui no Estado do Espírito Santo, feito por aventureiros de outros estados, que vêm para aqui com caminhãozinho, vêm com ônibus. Eu vi, Bruno, uma foto que eu vou te mostrar a foto. É o cirurgião sentado e um colega deputado colocou no perfil dele um paciente aqui, outro aqui, na mesma área. O cirurgião só virava de lado para operar os pacientes. Vai fazer isso no hospital, qualquer hospital. Você tem que... Então, eu gostaria muito que no próximo mutirão de oftalmologia, onde tivesse, eu faço questão de ir e gostaria muito que a Comissão de Saúde fosse a Vigilância Sanitária e o CRM para ver como são feitas essas cirurgias, que não são cirurgias. Você tem que atender no SUS igual atende no privado. E falo muitas vezes, o SUS, às vezes, é melhor do que o privado, tá, Bruno? Muitas vezes é melhor do que o privado. Então, mas quando uma coisa dessa chega, eu tenho que pedir a Vossa Excelência, como presidente, que também delibere e solicite ao secretário, quando tiver esse mutirão, porque eles fazem mutirão em 3 lugares, lá no norte, em 2 hospitais, a gente nem sabe quais hospitais, e no sul, em Alegre, vão lá fazer em Alegre. Gostaria muito que essa comissão fosse ver. Talvez possa passar despercebido, desculpa, deputado Hélio Calegari, passar despercebido por você o que eles estão fazendo de errado. Mas para o Bruno aqui, que é médico, eu não vai passar despercebido, não. É muito simples de mostrar. Eu, na primeira, falo, está errado ali, ó, o cirurgião está fazendo isso, isso, isso. Então, a gente tem que tratar o SUS como se fosse particular, porque eu tenho áudios aqui, se você quiser, Bruno, eu vou procurar aqui, paciente falando, eu não quero ser operado lá em Baixo Guandu, porque está ficando muita gente cega. Eu tenho fotos, que eu sou médico, chega para mim. O próprio paciente não quer. Eu tenho um áudio aqui que o paciente fala que quer ir para o evangélico. Paciente lá de Marilândia, eu tenho aqui o áudio do paciente. Eu não vou fazer porque eu não vou expor o paciente. Não quer fazer. Então, assim, a gente tem que ter referência. Do jeito que eu sei que muitos... Por exemplo, a oncologia é referência no seu hospital que você trabalha. Tem oftalmologia lá que é muito boa, que eu não sei onde que é feita. Então, a gente tem que ter padrão de qualidade. Então, esses aventureiros que estão vindo para o Espírito Santo, vêm da Bahia. E outra coisa, Bruno, vem só um responsável. Os médicos, nenhum tem CRM para atuar no Espírito Santo. Então, já está avisado ao CRM. Eu gostaria que fosse avisado a essa comissão de saúde. Eu gostaria que deliberar que Vossa Excelência acrescentar aí, pedisse também quando for ter esses mutirões, que veio à minha cabeça isso aí. Obrigado, Sua solicitação foi deferida, assim será feito, e nós vamos ficar vigilantes em relação a isso, deputado Hudson. Sem sombra de dúvida, o serviço tem que ser prestado de maneira adequada para o cidadão capixaba. A humanidade começa por tratar de maneira isonômica, né? Porque você fazer isso... E é uma informação pertinente, que eu realmente não tinha noção de que esses mutirões tinham essa queda de qualidade brutal no atendimento aos pacientes. Uma informação tétrica. Perfeito. Então, vamos seguir com a pauta do dia. Vamos deliberar agora a visita do doutor José Antônio Fiorotti Júnior, médico neurologista,
na reunião ordinária dessa comissão, no dia 4 de abril, terça-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para discorrer sobre o tema AVC, importância do acesso de urgência e reabilitação, limitações e onde precisamos avançar com a rede de assistência SUS. É importante dizer, deputado Hudson, e aqui orgulhosamente eu faço uma parte, no sul do estado nós não tínhamos unidade de AVC, tá certo? E os pacientes com AVC, uma doença que mata ou sequela em poucas horas, deputado Wellington Calegari, eram subtratados, tá certo? Porque o meu pai, lá em Mimoso do Sul, na roça, se tivesse um AVC, ele tinha que ter também um helicóptero na varanda para chegar em Vitória. Senão, não tinha chance. Tá certo? Quando entrei na direção clínica do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, essa foi uma pauta que colocamos em cima da mesa imediatamente e nós criamos, né, obviamente que não o doutor Bruno, mas todo o corpo clínico e técnico e executivo do Hospital Evangélico, uma unidade AVC que funciona bem, e hoje os capixabas, os sul-capixabas, têm um cuidado integral ao AVC. E nós precisamos, eu trago essa pauta para a discussão. Hoje nós temos uma unidade AVC que é exemplo no Brasil, no Hospital Central. O doutor Fiorotti participa dessa unidade, nos ajudou a criar, inclusive, a unidade, é um estudioso do tema, nos ajudou a criar a unidade de Cachoeiro. E nós precisamos entender se o Espírito Santo está, de fato, assistido do ponto de vista do cuidado integral ao AVC, que é uma das doenças que mais mata no mundo. Apresentei de minha autoria, vai começar a tramitar nessa casa um projeto de lei falando justamente do tema AVC e o cuidado pós o AVC. Porque é uma vida nova, Calegari. É o paciente que não anda, que não mexe o braço, que tem dificuldade de comer, de engolir, de ser reintroduzido no ambiente familiar e de trabalho. Então, eu trago à luz da discussão para essa Comissão de Saúde esse tema tão importante. Já falamos de câncer, que é uma das doenças que mais mata no mundo, em ascensão, e agora vamos falar sobre AVC, que é outra das causas principais de morte, não apenas aqui no nosso Espírito Santo, mas no mundo inteiro. Coloco em discussão, deputado Hudson. Gostaria de discutir, sim, Bruno. É um tema de importante relevância. A gente sabe que, às vezes, o princípio do tratamento, às vezes, até orientações que você pode passar na rede pública, ajuda o paciente. Olha, começou aspirina, o que você pode fazer? Primeiro é identificar. E para onde que vai esse paciente? Quais são os hospitais porta aberta? Porque, às vezes, o tempo é o maior inimigo do paciente de chegar. Então, além disso, um papel de diagnóstico precoce para passar para os médicos do interior, que muito acontece no interior, e na Grande Vitória também, e depois para onde levar, que, às vezes, você tem terapêutica se você depende do tempo para tratar. Então, você fazer um tratamento para você não ter sequela tem que ser rápido. Então, é um papel de importante relevância, Bruno. Parabéns, e eu voto favorável. Como vota, deputado Wellington Calegari? Concordo plenamente. Celeridade é tudo quando se trata de questões principalmente de coração e cérebro, não é? Quando se fala de derrame cerebral, AVC. Então, voto favorável, precisamos discutir esse tema. Como diz aquele ditado na neuro, né? Tempo é neurônio quando se fala de AVC. E eu gostaria de citar aqui o nome de um colega que foi extremamente importante e ainda é muito importante quando se fala do cuidado AVC na região sul, o doutor Tiago Valadão, um colega que pegou, como eu gosto de brincar, no chifre do bandido e levantou aquela unidade de AVC. Então, fica aqui a minha referência ao doutor Tiago. E também gostaria de citar uma região que é carente hoje nessa assistência. Nós precisamos trazer aqui para essa discussão, que é a região de Linhares, lá no norte do estado, tá certo? Nós precisamos avançar com a política de melhorias de assistência no norte do nosso Espírito Santo, e nós vamos traçar essa discussão aqui na Comissão de Saúde. Então, defiro aprovada o nosso ponto em relação ao AVC. Seguindo,
visita técnica nas unidades de consultas de especialidade do SUS, Rede Cuidar, para apurar as demandas, limitações e como avançar a oferta de serviços da rede com data e hora a definir. Aqui, complementando o convite do superintendente de saúde na rede eletiva, né, de consultas de especialidade, vale a pena que essa comissão, e aí é importante que eu diga, na minha concepção, deputados Wellington Calegari e Hudson Leal, nós temos que ter uma comissão participativa e mais perto da população. As nossas paredes aqui são lindas, a nossa estrutura é ótima, mas nós temos que levantar daqui também e estar ao lado do cidadão, tá certo? Entendendo as demandas. Para se falar sobre um tema, precisa conhecer o tema, e para conhecer a saúde, precisa estar dentro de hospital, estar dentro de serviço de saúde e conversando com o usuário. Porque quem só usa plano de saúde e fica no apartamento não sabe o aperto que é conseguir uma consulta de especialidade no SUS. Então, nós precisamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Andréia, minha querida, agente comunitária de saúde, fazendo uma referência aqui, uma pausa para falar dessa mulher incrível de Cachoeiro de Itapemirim, e os agentes comunitários de saúde, deputado Hudson Leal, são a nossa porta de entrada na casa das pessoas. Uma referência a essa classe tão importante e que a Andréia sabe que eu sou apaixonado, né, feliz de te ver aqui agora, Andréia. Mas, então, como eu seguia dizendo, nós precisamos estar perto da população. Então, coloco em discussão. Eu vou votar favorável, deputado. Como vota o deputado Wellington Calegari? O que eu posso dizer, né? Quando você fala disso, de ir nos hospitais, ir nas ruas, eu concordo plenamente, Bruno, plenamente. E nós vivemos numa era midiática, que tem uma coisa boa embutida nisso, um lado muito bom, que é as pessoas terem acesso à informação pelas redes sociais, terem acesso à divulgação de conhecimento, e tem um lado ruim, que é a exploração disso, muitas vezes de uma maneira ruim, né? Até por políticos mesmo, né? Que fazem ações, às vezes, nos hospitais, que são para atender o povo, mas muitas vezes de uma forma que eu não considero talvez tão legal assim, tão construtiva. Agora, quando você fala de uma comissão, ir aos hospitais, entender os problemas, conhecer a realidade de maneira fiscalizadora e propositiva para entender a realidade, onde falta, onde está o problema, apontar caminhos e ouvir também de forma muito humilde, porque para apontar caminhos você tem que entender o que está acontecendo. Então, é claro que não tem como não ser a favor. Voto favorável, presidente. Perfeito, então, aprovado por unanimidade. E seguindo na mesma linha, visitas técnicas, Ricardo, mensais aos hospitais da rede pública e filantrópica, certamente, com o intuito de levar a Comissão de Saúde para dentro dos municípios, né, e avaliar a condição de funcionamento e demandas necessárias com data e hora a definir. Aqui nós colocamos na pauta os hospitais públicos, mas certamente a porta dos hospitais filantrópicos vai estar aberta para essa Comissão de Saúde, sempre, 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 com o objetivo de contribuir com a melhoria do serviço. Nunca de maneira antagônica, sempre de maneira propositiva em relação à assistência prestada ao povo capixaba. Coloco em discussão. Eu gostaria de colocar em discussão, Bruno, como você colocou, a gente tem os hospitais filantrópicos, são parceiros, eu não vejo nenhum problema você incluir também os hospitais filantrópicos para mostrar como é bem feito o serviço. Por exemplo, o evangélico que você trabalha, a Santa Casa de Vitória, que começou a ter um crescimento muito grande, e mostrar para a gente que a gente precisa saber, porque vai dinheiro público, a gente precisa saber o que está sendo feito. Então, assim, eu acho que é importante, e os hospitais precisam mostrar. E também precisa falar para a gente quais são as deficiências. Até porque nós somos aliados. Para eles, é muito difícil chegar lá na Secretaria de Saúde pedindo alguma coisa, mas nós, deputados, nós podemos pedir. Às vezes, o gestor fica inibido de pedir porque a gente sabe da concorrência. Se eu vou desse hospital, posso perder. Mas para nós vai falar, e nós vamos chegar e vamos falar assim, o secretário, o hospital X precisa de mais isso.
Então, eu acho que é importante a gente estar próximo dos hospitais filantrópicos. Eu não sei qual o percentual que atende, tá, Ricardo, da população, os hospitais filantrópicos. Você deve ter, porque você é um estudioso. Mas é importante para a população capixaba, então gostaria que incluísse os hospitais filantrópicos, se você assim entendesse, deputado. Concordo. Vamos incluir. Tenho certeza que os hospitais filantrópicos, antes de te dar a palavra, Ricardo, eu sou um fã de carteirinha da filantropia. Sou um fã de carteirinha da filantropia. Inclusive, criamos uma frente parlamentar exatamente com esse tema, tá certo? Então, entendam, o nosso objetivo de fiscalizar não é apenas compreender se o serviço está sendo prestado da maneira adequada, é nos colocarmos ao lado da rede para o desenvolvimento, melhoria, aperfeiçoamento da própria rede. Se pode, deputado, vou passar a palavra antes de Vossa Excelência, para o Ricardo. Só, inclusive, o deputado Calegari fez uma fala importante. Cheguem lá no evangélico, mas para nos ouvir também, né? Porque às vezes você tem uma estrutura, nós temos um planejamento estratégico de todo tamanho, né? O Estado teve lá no ano passado, falou, gente, a gente está cabeça e pescoço, está na mesa aí. Vamos fazer agora. Assinamos um contrato com 5 minutos. Quer dizer, essas demandas, essa entre aspas, todo, sabe, essa novidade que o paciente SUS não encontra por aí, que é cabeça e pescoço, quem está estruturado para fazer? Alguém bateu na porta? Alguém propôs? Mas tem que ser uma propositura também, como diz o outro, parceria é bom quando é bom para dois, né? Então, e doutor Bruno, hoje, o Espírito Santo também está nessa vibe, mas no Brasil, 50% dos leitos SUS, quem coloca à disposição do governo são os filantrópicos. E 75% da alta complexidade no Brasil, senhores deputados, são feitos pelas redes filantrópicas. Portanto, tirar um povo desse da rede, meu amigo, é decretar o colapso, né? Agora, nós não podemos sucumbir, né? Nós não podemos também fingir que os custos não estão aí. Depois da pandemia, a gente pagava R$1, o senhor sabe disso lá no Evangelho, R$1 no par de luva, foi para 5, caiu para 4 e veio para 2,80. Sabe quando vai voltar para R$1 no Brasil? Nunca mais, meu amigo. E olha o pulo de R$1 o par para 2,80. Para quem gasta 50 mil pares por mês. Isso tudo é diferente. Então, se o erário público não olhar para isso com outros olhos, que é a realidade, né? Mas no contexto do atendimento, deputados, essa é uma realidade. É 50% dos leitos e 75% da alta complexidade. Os transplantes de alta complexidade, nós fazemos coração, córnea, rim, osso e pele, são bancados pelo SUS, né? Então, o sistema funciona, a rede é boa, o que precisa exatamente é a gente juntar forças para ganhar o jogo. O que acontece? Essa questão, eu falei dessa questão de ouvir, Ricardo, porque eu entendo o seguinte, o maior problema que nós temos no Brasil, o maior problema de todos, e aí eu não falo só da saúde, o grande problema do Brasil, o problema número 1, é que as políticas, em geral, no Brasil, são feitas pelos especialistas do serviço público. Que me perdoe aqui os defensores do Estado absoluto. Mas o grande problema é esse. Não são os especialistas, não são os educadores que fazem as políticas de educação, não são os policiais, os profissionais de segurança que fazem as políticas de segurança, não são os médicos, os gestores de saúde, são geralmente burocratas. Esse é um problema. Nós vivemos num Estado tecnocrático, burocrático, excessivamente poderoso, que muitas vezes faz políticas de forma arrogante, sem ouvir. Então, nós aqui, no Poder Legislativo, nós, como o deputado Hudson disse muito bem, nós temos um papel. Embora nós sejamos, sim, uma parte do Estado, mas nós somos a voz do povo, nós somos tribunos, nós somos a voz do povo, muitas vezes, contra a arrogância do próprio Estado. Porque nós temos uma vantagem, que é
a de ter um mandato curto, 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, nós temos que descer aqui desse altarzinho e ir lá na rua pedir bênção ao povo. É esse tipo de humildade, forçada que seja, que falta muitas vezes a juízes, promotores, burocratas do Estado, e que por isso não querem ouvir. Mas a nossa função de deputados, nessa comissão inclusive, senhor presidente, é fazê-los ouvir. É por isso que quando a gente fala de ir até os hospitais, Bruno, fiscalizar sim, porque tem que ser cumprida a lei, mas também ouvi-los, entender, porque eu sei que lá tem muitas práticas administrativas excelentes que podem ser espalhadas pelo SUS. É isso que eu queria, melhoradas e tudo mais. Voto favorável, tá? As visitas técnicas, então, foram aprovadas por unanimidade. Senhoras e senhores, vamos terminar a nossa sessão. Eu quero terminar agradecendo primeiro a Deus, todos os dias de nossas vidas. Agradeço aos nossos colaboradores, sejam do meu gabinete, dessa comissão e de toda a nossa Casa de Leis. Agradeço a presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Agradeço as diretorias das comissões parlamentares, aos servidores da Engenharia e Tecnologia, aos repórteres da TV, da ALES e Taquigrafia. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido a todos os senhores membros a participar da próxima sessão ordinária, que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 7 de março, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão.